Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí, dando essa moral pra gente, acompanhando tudo do nosso time aqui, né? Então já peço vocês que se inscrevam aí, notícias diárias, também deixa o like já no vídeo, que o vídeo tá muito bom. Separamos um corte aí pra estar reagindo esse fim de campeonato, né? A última rodada aconteceu, tivemos o Flamengo, obviamente, já era o campeão, a gente já sabia disso, né? Palmeiras ali na vice-liderança. Mas ali o Fluminense conseguiu pegar a vaga do Botafogo direto ali na quinta posição, para partir para a Libertadores direta, né? Então era uma briga ali boa entre o Fluminense, Bahia e o Botafogo. Acabou ficando ali com o Fluminense mesmo, 64 pontos. Lá embaixo também times rebaixados. Então vamos estar reagindo junto aí. No final a gente volta aí para dando uma passada aí em toda a rodada, vendo todos os times aí, o que aconteceu, tá bom? Vamos pro corte. Hoje em dia tá assim, né, seu Elton Serra? A gente tem a decisão da Libertadores, é meio que um susto. O cara vai correndo, voando para disputar a Copa Intercontinental. Qual que é o impacto disso? Isso prejudica as equipes brasileiras, na sua opinião? Eu acho que prejudica as equipes brasileiras e prejudica também as equipes europeias que vão disputar a competição, Edu, porque o caminho foi o mesmo, né? No meio da temporada, o Super Mundial, o PSG, por exemplo, né, chegou à decisão, junto com o Chelsea foi quem chegou mais longe, e aí emenda já praticamente ali com o início de temporada europeia, tem que pausar no meio da temporada para poder disputar o torneio intercontinental. É claro que nesse caso, né, são equipes que talvez o desgaste seja menor, porque está chegando no meio de uma temporada, mesmo tendo o Mundial de clubes realizado no meio do ano. Para o Flamengo, depois de um desgaste de uma temporada tão longa, onde o Flamengo chegou à decisão da Libertadores, que teve que disputar até a 36ª rodada praticamente o título brasileiro, 37ª, né? A 37ª acabou concretizando, mas até a 36ª matematicamente ali bem encaminhado, e também teve a Copa do Brasil, enfim, campeonato estadual, tudo que a gente já acompanhou nesse ano. O Flamengo que começou a temporada também disputando a Supercopa do Brasil. É uma temporada muito desgastante. Tem um impacto físico que a gente sabe que é muito grande, sim, Edu, e tem sido assim nas temporadas em que os brasileiros têm chegado ao torneio intercontinental. Foi assim com o Botafogo na temporada passada, foi assim com o Fluminense na temporada retrasada, Flamengo e Palmeiras também que acabaram chegando, e muitos até caindo no meio do caminho, né, não conseguindo nem chegar à decisão, nem enfrentando o time europeu na final. Mas eu acho que é um Flamengo preparado para esse cenário. Porque, como trouxe o Felipe Luiz, né, pôde descansar os jogadores ali na última rodada, apesar de uma viagem muito longa, mas se jogasse na última rodada e viajasse no dia seguinte, né, talvez o impacto seria muito maior na questão do descanso, da adaptação ao fuso, né, dos treinamentos. Então, acho que foi um tempo razoável para esse jogo específico, que é um jogo perigoso, que é um adversário inferior tecnicamente, mas é uma outra escola. A gente já falou sobre isso aqui. É uma outra competição, é num campo neutro, bem distante da América do Sul, uma escola de jogo bem diferente, uma equipe que vai com muita fome também para tentar chegar à fase seguinte, que é o Cruz Azul. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado. Mas é um jogo onde entra como favorito. E se colocar em prática grande parte do que a gente viu na temporada, mesmo fisicamente um pouco abaixo por conta dessa temporada longa, vai conseguir chegar à próxima fase da competição. Vamos dar uma olhada no possível Flamengo, um time muito semelhante ao que disputou a final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. Tem aquela dúvida na zaga, né? Que já havia na ocasião. Danilo, o herói do título, ou o Léo Ortiz, que se recuperou fisicamente? Então, Rossi, Varela, tem essa dúvida na zaga. Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, eu gosto de chamar da dupla Carrascaeta, Carrascal e Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique lá na frente. E com muitas opções no banco de reservas. O técnico Felipe Luiz, esse é o time que deve ir a campo. Alguma objeção, alguma surpresa para você? É isso aí que temos de melhor no Flamengo para você, Elton? Essa questão de ter o time melhor é bem relativo nesse Flamengo que tem muitas opções, né? Porque a gente viu ali a dúvida do Danilo com o Léo Ortiz, dois grandes defensores, né? O Léo Ortiz importantíssimo nessa temporada para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro sobretudo. O Danilo foi o cara que decidiu a Libertadores e também é um jogador de grandes jogos, né? Porque está acostumado a jogar esse tipo de jogo, até disputou alguns intercontinentais
por conta de ter vencido o Champions League. Então, os dois laterais também, acho que o Varela, eu acho que na frente do Emerson Royal nesse sentido, né? Porque eu acho que é um jogador que traz um pouco de profundidade. O Alexandre é o cara mais de construção, você tem um equilíbrio ali. O Pulgar e o Jorginho, aí você tem essa questão, né? Que a gente falou aqui, do meio-campo do Flamengo ter mais opções. Para fazer esse jogo, como teria, por exemplo, o Saúl para fazer essa função de primeiro homem do meio campo ao lado do Jorginho ou de segundo, né, os dois se revezando. O Arrascaeta por dentro, o Carrascal por fora, trocam de posição também. Samuel Lino é o jogador que abre mais o campo, né, que é o cara do 1 contra 1 ali pelo lado esquerdo, mas você tem o Everton também que pode fazer muito bem essa função. O Bruno Henrique também pode jogar por ali, mas com a ausência do Pedro tem sido a referência, já que o Plata não é um jogador que mostre regularidade, né? E já fez essa função também ali como referência, Edu. É um time muito equilibrado e é o que a gente falava, né? Acho que fisicamente o Felipe Luiz está priorizando aqueles que têm condições de jogar 60, 70 minutos em alta intensidade contra o adversário, que certamente vai jogar fechado, vai tentar explorar contra-ataques. O Cruz Azul não é um time que se expõe tanto, até em cenário nacional ele consegue fazer isso muito bem, mas é de sua realidade. A gente já viu em torneios continentais e principalmente, né, nesse tipo de jogo, o Cruz Azul ser um pouco mais precavido. O nosso Data, inclusive, já fez análise aqui do adversário do Flamengo. Então é um jogo... Tem as opções ali no ataque também, né? Luiz Araújo pode entrar, Everton Cebolinha. Opções não faltam para o Felipe Luiz. Até de repente dar uma minutagem para a rapaziada durante o jogo, será? Vamos ver, depende de como esse jogo se desenhar, né? Durante os 90 minutos. E o perigo é o Gabriel Fernandes, o artilheiro do Cruz Azul, de 31 anos, uruguaio de 1,86 m, revelado pelo defensor, né? Foi companheiro do Arrascaeta. Passagens por Cerro Largo, Racing, Peñarol, Celta, Real Saragossa, Juárez e Pumas. No Cruz Azul, 52 jogos, 18 gols e 4 assistências. Nesta temporada, 2025-2026, 17 jogos, 9 gols e 2 assistências. Vale aqui um destaque, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, ficou 250 dias sem jogar, voltou em outubro do ano passado, afetou um pouco aí a história dele no Cruz Azul. E aí, Elton, os sementeiros querem essa vaga na semifinal, mas o Flamengo é favorito, né? O Flamengo é favorito, Edu, e o retrospecto do Cruz Azul, né, que é um time que vem em queda de rendimento, nos últimos 5 jogos só venceu um, venceu o Guadalajara por 3-2, aliás, tem tomado gols em todos os jogos, né, exceção um jogo contra o próprio Guadalajara nas quartas de final do Apertura, que empatou por 0-0, um time que defensivamente tem sofrido bastante. Mas a gente sabe, como eu falei aqui, de como tem como característica, né? É uma equipe vibrante. Eu acho que historicamente os clubes mexicanos têm essa tradição, né? De ter sua identidade própria. Eu acho que são pontos culturais bem interessantes dos clubes mexicanos que possuem esse tipo de estilo, cada um com o seu. Então o Cruz Azul é essa equipe vibrante, é um time que gosta de transição rápida, de amplitude, né, agressiva pelos lados, usa muito extremos, né, então faz essa circulação vertical com muita velocidade, gosta muitas vezes de pressão pós-perda, a depender do adversário. Não sei se vai fazer isso contra o Flamengo, mas é um time que, quando se expõe dessa forma, defensivamente acaba sofrendo. E como eu falei, tem sofrido gols em praticamente todos os jogos, nesse recorte aí de 10, dos 10 últimos, por exemplo. E nos 5 últimos só venceu uma partida. O que mostra que, se o Flamengo souber explorar esses espaços, que certamente o Cruz Azul vai deixar, porque não é uma equipe que vai ficar fechada o tempo inteiro, apesar de eu achar que será essa a proposta, mas não será por 90 minutos. Se o Flamengo conseguir explorar bem esses espaços, vai vencer o jogo, Edu. E não é só o exemplo da Libertadores, não é só o exemplo do Campeonato Brasileiro, é o próprio exemplo do Mundial, que o Flamengo disputou com outras escolas, como você ressaltou no início, venceu o Chelsea, inclusive, aproveitando os espaços, inclusive, deixados pela equipe inglesa. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso, replicar isso, um time até mais maduro, mais encaixado, né? O Jorginho com mais tempo, o Saúl com mais tempo, o Samuel Lino com mais tempo em relação ao Mundial, certamente o Flamengo vai passar pelo adversário mexicano. Então tá aí, torcedor, esse foi o corte que a gente separou, né? Vocês poderão acompanhar aí um corte muito bacana, bem legal, sobre o final desse Campeonato Brasileiro, né? 38ª rodada, acabou o campeonato, Flamengo campeão, né? Flamengo já tinha sido campeão ali um jogo antes, fez o jogo agora com o Sub-20, né? Contra o Mirassol, fora de casa. Os moleques foram lá e fizeram um bom jogo, conseguiram um empate de 3-3, um bom jogo até para se acompanhar, né?
bastante gols, bem movimentado. Então, foi muito bacana. Palmeiras fica em segundo colocado, né? Acaba sendo o ano aí que para muita gente passa por desastroso. Não sei se eu considero assim, porque brigou até o final pelos títulos, uma final de Libertadores que acabou deixando escapar ali para o time do Flamengo, que merecidamente venceu. O Palmeiras não jogou para levar esse título, mas assim, é uma final, então qualquer um dos dois poderia ter levado aí essa taça, acabou ficando com o Flamengo. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou abrindo mão na reta decisiva ali, mas por conta da distância que acabou tomando do líder, né? Mas isso tudo por conta de uma sequência negativa também, que ele estava na liderança, perdeu a liderança, deixou o Flamengo abrir vantagem, então isso também atrapalhou demais os projetos aí do Abel. Então acho que por isso que ele acabou abrindo mão do campeonato carioca. Campeonato, desculpa, do campeonato brasileiro. O Cruzeiro fez uma campanha ali digna, uma campanha muito boa, um bom time ali, com um elenco bom também, mas ficou na posição que eu acredito que era dele de fato, a terceira posição, porque não foi melhor que o Flamengo, não foi melhor que o Cruzeiro, longe disso, do que o Palmeiras, longe disso, mas diante ali dos times abaixo dele, como o Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahia, ele foi muito mais regular, né? Conseguiu jogar de forma muito mais regular e com isso ficou nessa terceira posição merecida. Destaque eu vou dar ali também pro Fluminense, que ficou com a vaga direto para Libertadores, né? Na frente do Botafogo e do Bahia. E os times lá do Z4 ficou Ceará e Fortaleza. Cara, não torci pro Fortaleza descer, não, porque deu uma boa arrancada. É um time que vinha sendo bem colocado nas últimas edições do Brasileirão. Já o Ceará fez um bom campeonato o tempo todo também, e na última rodada entra e é rebaixado. É muito cruel o Campeonato Brasileiro, né? Juventude e Sport já haviam sido rebaixados e esses foram a rodada, né, que fechou o Brasileirão. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!